Prosseguindo na síntese bíblica do livro do profeta Amós. O número 2, os vícios e maldade de Israel, o anúncio de castigo. O texto estuda Amós capítulo 3, versículos 1 a 15 e capítulo 4, versículos 1 a 13. O versículo 3 do capítulo 3 diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Deus escolheu Israel, mas eles escolheram andar em caminhos que Deus não poderia andar com eles, Deus não poderia acompanhá-los, porque eles estavam andando em caminhos que não poderiam ser classificados como caminhos de santidade, o que é próprio do nosso Deus. No versículo 7 está escrito: certamente Adonai Yahvé, ou na nossa tradução, o Senhor Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse texto é muito interessante. Os profetas viveram em um período que a nação de Israel estava dividida em dois reinos. Pelo menos a maioria dos profetas se manifestaram nesse período. Os profetas literários, como nós estamos vendo, os profetas menores, todos eles depois da divisão do reino. E nesse período, as 10 tribos que formavam o reino do norte seriam levadas cativas para a Síria, e depois o reino do sul seria levado cativo para a Babilônia. Tudo seria comunicado aos profetas e estes avisariam o povo. O que Israel sofreu não foi simplesmente pelo pecado, foi também por não ouvir o aviso dos profetas. Então, nesse momento que Amós profetiza, Israel ainda não foi levado cativo, ou seja, o reino do norte ainda não foi levado cativo, mas será em breve, já que Amós profetizou próximo do ano 760, e o cativeiro das 10 tribos que ocorre com a invasão à Síria ocorreu em 722. Versículo 11. Um inimigo surgirá e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Amós anuncia o cativeiro. Esse inimigo serão os assírios, que conquistarão as 10 tribos do norte. Vamos lembrar que os assírios, eles estavam numa das regiões mais férteis do mundo, que era a Mesopotâmia. Ele dividia o poder daquela região com a Babilônia, tá bom? Mas nesse período, a Síria já era uma potência superior à Babilônia, já havia superado a Babilônia. Então a Síria vai levar cativo o reino do norte. E o reino do sul, que é o reino de Judá, será levado cativo pela Babilônia, porque nesse intervalo entre 722 e 605 a.C., os babilônios reverterão o poder, né, e se livrarão a princípio do domínio assírio e depois conquistarão a Síria e se tornarão o poder dominante. O versículo 14 diz: também visitarei os altares de Betel. O altar de Betel era a maior representação da idolatria de Israel. Ele foi edificado por Jeroboão quando este conseguiu a divisão do reino. Para que o povo não fosse a Jerusalém, ele edificou este altar em Betel. Na verdade, ele edificou 2, um em Betel. O propósito era claro, né, que o povo não fosse a Jerusalém adorar e não voltasse a ter como rei o descendente de Davi, que na época era Roboão. 1 Reis, capítulo 12, versículo 28, 29 e 32 diz: pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Esse homem, ele viveu um período no Egito, fugido de Salomão, e esse homem, ele agora resgata aquela idolatria original que, infelizmente, Arão ergueu para o povo no deserto, que era o bezerro de ouro. O bezerro de ouro era uma reprodução de uma idolatria no Egito, que era também chamado de boi-apis, tá bom? Então, Arão
imitou aquela idolatria porque ele havia vivido no Egito e conhecia bem essa divindade. E aqui Jeroboão também, que viveu no Egito, reproduziu a mesma. O versículo 29 diz: e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Colocou um na parte sul, outro na parte norte das 10 tribos do reino do norte. O versículo 32 diz: e fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera. Tá bom? Ou seja, seguiu também a idolatria que Salomão havia instituído. O capítulo 4, versículo 6 diz: contudo não vos converteste a mim, diz Yahvé. Deus está tentando fazer com que o povo se aproxime dele, e ele usa a tribulação, a falta de pão, mas mesmo assim eles escolheram o pecado. A cegueira era muito grande. Deus também envia sinais, fazendo a chuva cair em lugares específicos, para que fique clara a sua operação, mas mesmo assim eles escolheram o pecado. Deus continua tratando o povo de Israel como seu povo. Bastaria nesse momento eles voltarem atrás, abandonarem todos os seus erros e seguir as escrituras sagradas, seguir a lei de Deus, e Deus os abençoaria e faria deles uma grande nação. Vamos lembrar que 760 a.C., essa data ela é muito importante para a história da humanidade. Tá bom? Por quê? Porque nessa época, segundo a lenda da origem de Roma, Roma está surgindo nessa época. Aquela lenda de Rômulo e Remo, ela teria sido fundada mais ou menos 749, 750 a.C., ou seja, mais ou menos na época que Amós está profetizando. Israel, se continuasse fiel a Deus, seria, sem sombra de dúvida, 760 anos depois, uma potência maior do que Roma, aquela que está surgindo agora. Mas, infelizmente, eles vão seguir esse curso do pecado e eles continuarão só descendo e sendo escravos de diversas nações até ser escravo dos romanos nos dias do Novo Testamento. O capítulo 4, versículo 12 diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. É um aviso para que Israel se arrependa. O Messias virá ao mundo, e se eles não estiverem preparados, não o reconhecerão. Isso aconteceu, pois quando Jesus, o Messias, veio ao mundo, eles não o reconheceram. Eles não estavam preparados. Então Deus marca um encontro com o seu povo. Infelizmente, esse povo realmente não estava preparado. Dessas 10 tribos, poucos escaparam, que fugiram para Judá, alguns que ficaram na terra, acabaram se misturando, tá bom, com povos que os assírios trouxeram de outras nações. Nos dias do Novo Testamento, nós encontramos pessoas dessas 10 tribos do norte vivendo nessa região e se dizendo descendentes de Jacó, né? Mantinham uma fé em Deus, como é o caso da mulher samaritana. A região mesmo onde Jesus foi viver, Nazaré, ela pertencia a essas 10 tribos, tá bom? Apesar deles terem sido levados cativos, tá ok? Muitos israelitas continuaram vivendo naquela região.